Sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal EBD, um canal de bênção para você. E nós estamos aqui para mais uma transmissão ao vivo, para mais uma live, um tema muito importante. E todos são muito bem-vindos. Já temos muitas pessoas conosco, outras mais que ainda vão chegar. E eu tenho certeza que o tema que nós vamos estar abordando, como a live de ontem, como as anteriores, esta também vai contar positivamente, vai esclarecer bastante, vai trazer um grande conhecimento, e o tema que nós vamos estar desenvolvendo durante essa transmissão, escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas. Esse é o nosso tema, é um tema muito importante. Há um hino muito conhecido que diz que tudo nos mostra que Cristo já volta. Os sinais estão aí, nós temos as profecias bíblicas falando a respeito dos acontecimentos futuros, e é disso que se trata esse assunto, essa matéria, e nós vamos estar, então, desenvolvendo. E todos são muito bem-vindos, nós já temos muitas pessoas conosco, eu vou colocar aqui na tela para você, algumas pessoas que já estão conosco, participando, todos são muito bem-vindos. A razão de estarmos aqui é você que está aí do outro lado e nós esperamos que seja uma bênção na sua vida, que traga um crescimento, que enriqueça grandemente a tua vida espiritual. Olha, pessoas que estavam aguardando, mas agora já estamos ao vivo, já estamos online pelo canal EBD no YouTube e também pelo Facebook. Pessoas que estão nos assistindo, estou colocando para você, pessoas aqui glorificando a Deus. O tema é muito maravilhoso. Falar a respeito de temas concernentes à área da escatologia é palpitante, né? E eu tenho certeza que já está sendo bênção na vida de todos. As pessoas que nós estamos colocando aqui, pessoas que já estão conosco, algumas dizendo já o lugar, se você quiser dar a sua participação nos comentários e dizer também da onde é, por exemplo, nós temos aqui Sorocaba, São Paulo, já conosco, estamos aguardando aqui uns minutos. As pessoas estão chegando, esse é o início, é o comecinho dessa transmissão, dessa live, através do canal EBD no YouTube, e muitas pessoas já conosco e outras mais certamente já estarão chegando. Lembrando, olha, nós temos aí Rio Grande do Norte também conosco, lembrando que a transmissão, ela fica depois gravada e outros vão assistir gravado também. Também Ceará, Maracanaú, Ceará, conosco, também, olha, São Francisco do Conde, estado da Bahia, já diversos estados juntamente conosco, mais aqui uma participação do Ceará, também, Franco da Rocha, São Paulo, juntamente conosco, São João de Meriti, Rio de Janeiro, também, muito bem-vindo, todos esses irmãos, essas irmãs, desses diversos lugares, Brasília, Distrito Federal, conosco também, Praia Grande, São Paulo, também o estado de Minas Gerais aqui conosco, nós temos Itabela, estado da Bahia, também Araruama, estado do Rio de Janeiro, Guarulhos, São Paulo, Serra, Espírito Santo. Olha quantos estados já conosco, estamos apenas nos primeiros minutos, estamos com 3 minutos de transmissão, aguardando, as pessoas estão chegando e nós já vamos começar a desenvolver esse tema tão importante. Jaboatão dos Guararapes, Minas Gerais, Maracanaú, Ceará, também Ananindeua, no estado do Pará, Florianópolis também, juntamente conosco. Muito bem. Ribeirão Preto é estado de São Paulo, Búzios, Rio de Janeiro, olha, e Maceió, Alagoas também conosco. Muito bem. Nós estamos aqui para tratar, você que tem chegado agora, nós estamos aqui para tratar desse tema, escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas. Esse é o nosso tema, como disse, um tema bastante palpitante. Nós estamos aguardando o nosso convidado para essa transmissão é um querido amigo de longa data, o pastor Jorge Vale, que é um estudioso da palavra de Deus, tem dedicado a sua vida ao ensino da palavra de Deus e tem procurado se especializar principalmente dentro dessa área, dentro dos diversos estudos bíblicos, principalmente dentro dessa área, a área da escatologia bíblica,
de uma maneira geral, abordando os diversos temas relacionados. Nós nos falamos no dia de hoje, e agora há pouco, através do WhatsApp, ele manifestou que está tendo algumas dificuldades, alguns problemas técnicos, para que possa estar aqui na transmissão, mas nós estamos aguardando, e em tudo dando certo, é uma pessoa totalmente abalizada para poder falar dentro desse assunto. Então, até resolver esses problemas técnicos, é importante que nós vamos prosseguindo, e para prosseguir, nós vamos colocar mais algumas pessoas aqui e já vamos adentrar dentro do assunto com a sua participação. Se você tem perguntas dentro da área da escatologia bíblica, aproveite então para fazer a sua colocação, a sua pergunta. Extrema aqui conosco também, Barreiros, Pernambuco, também nós temos aqui o estado do Pará, Vila Velha, estado do Espírito Santo, Cacoal, Rondônia, também Araguaína, Tocantins, juntamente conosco. Alguém dizendo que estamos aqui para aprender mais um pouco. Todos nós estamos aprendendo, vamos aprender até o último dia, e é maravilhoso aprender dentro desse tema. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, também aqui conosco. Também Uruoca, no estado do Ceará. Palmas, Tocantins. Também estado da Bahia, Joinville, Santa Catarina. Rio de Janeiro, município de Magé, conosco, Castanhal, no Pará, Uberlândia, Minas Gerais. Muito bem, são todos muito bem-vindos, é importante nós avançarmos, e para que nós possamos avançar, eu quero trazer então aqui para a tela um grande amigo, que é o pastor Jorge Vale, e é ele que vai discorrer a respeito desse tema. Gostaria de dar as boas-vindas ao pastor Jorge. Pastor Jorge, muito bem-vindo ao canal EBD. Prazer é todo nosso, Aguinaldo. Satisfação imensa poder rever você faz algum tempo, né? Isso. Você que vive percorrendo o mundo afora aí. Mas estamos aqui à sua disposição, viu? Amém. Eu estava mencionando agora, nós estamos com uma grande quantidade de pessoas já de todo o Brasil, de alguns países já conosco, outros mais vão chegar, e a live vai ficar gravada, outros mais serão abençoados com esse ensino. E eu estava dizendo, pastor Jorge, que nós somos amigos já de longa data, que o senhor é uma pessoa que tem se dedicado grandemente ao estudo da palavra de Deus, e dentre os diversos estudos da palavra de Deus, tem procurado se especializar dentro da área que nós vamos estar tratando aqui, que é a escatologia bíblica, um tema que palpitante, né? Faz palpitar o coração, e ninguém melhor do que uma pessoa que tem dedicado a vida toda, e o senhor tem sido essa pessoa. Então acredito que a sua participação aqui já está sendo bênção e será muito enriquecedora para todos os participantes. É muito bem-vindo e é muito bom tê-lo aqui para falar a respeito desse tema. Amém. Com essa plateia gigantesca aí, eu fico até nervoso aqui, viu? Mas estamos aqui para fazer aquilo que está ao nosso alcance, viu? Amém. Pode começar aí, você que dá as coordenadas. Eu estou aqui só para obedecer, né? Glória a Deus. Pastor Jorge, eu queria começar realmente do começo, que significa o seguinte: perguntar para o senhor, porque o nosso tema é escatologia bíblica, a doutrina das últimas coisas. Então, perguntar, até para um esclarecimento, para quem porventura não tem esse conhecimento, o que vem a ser escatologia bíblica? Na realidade, escatologia é a junção de duas palavras gregas, né? Eschatos, que é últimas coisas, e logia, que é o estudo. É o estudo das últimas coisas, ou seja, aquilo que está no futuro, aquilo que somente Deus, ele sabe. Mas uma das vantagens que nós temos é que ele declara que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas, né? Glória a Deus. Então, a igreja, ela é grandemente beneficiada, porque aquilo que os homens estão pesquisando, nós já sabemos disso há muito tempo. O que vai sair no jornal de amanhã, nós já sabemos hoje, porque o antecipa aquilo que vai acontecer.
Isso é Certo. justamente por causa do bom amor que ele tem à sua igreja, que ele quer que a sua igreja ela viva sempre bem informada, para não ser pega de surpresa diante das questões que se levantam no cenário do mundo, né? Nada disso vai assustar o cristão, porque ele está informado já sobre essas coisas. Inclusive, pastor Jorge, dentro dessa questão, obviamente há muitos temas aqui a serem desenvolvidos. O senhor disse que não pega a igreja de surpresa, os servos de Deus, Deus não fará nada sem revelar aos seus servos. O senhor vê que o que está acontecendo no Brasil e no mundo, nesses dias que nós estamos vivendo, tem tudo a ver com o tema que nós estamos abordando, com sinais de que estamos realmente vivendo esse tempo, o tempo do fim, o tempo do arrebatamento da igreja, que são temas que vão ser aqui desenvolvidos, né? Qual a leitura que o senhor faz do mundo hoje em relação a esse tema de escatologia? Olha, pastor Aguinaldo, Deus não está falando, ele está bradando. Ele simplesmente está informando para a humanidade, principalmente esse mundo que se arrogam com o direito de fazer o que bem entender com o nosso planeta, com a casa que Deus fez para o homem habitar. E vemos estes homens nessa luta, nessa competição para ver quem manda mais, e de repente ele chega e diz, olha, eu quero mostrar para vocês quem é que manda aqui. Enquanto vocês estão com canhões e metralhadoras e mísseis e bomba atômica, eu vou mandar um pequeno exército, uma pequena amostra, que você não vai nem ver. Então, o homem está preparado para enfrentar grandes potências, mas não está preparado para enfrentar um vírus dessa natureza. É Conclusão, verdade. de repente o homem se encolhe, tem que cobrir a cara e se colocar encolhido dentro de casa sem poder sair. Ele está mostrando quem é que manda, né? Então o homem, ele precisa entender que este mundo tem um soberano, tem um criador, tem um Senhor, Glória a que Deus. começou e sabe aonde quer chegar com tudo isto. Amém. Glória a Deus. Bom, nós vamos ainda desenvolver ainda mais essa questão dos sinais, do arrebatamento da igreja e outros temas mais. Inclusive, vou perguntar quais temas envolve a matéria escatologia. Mas, pastor Jorge, dentro do que o senhor está dizendo, então, para o cristão, é muito importante o estudo bíblico de uma maneira geral, mas para o cristão é muito importante, então, o estudo da escatologia, não é verdade? Sim, sem dúvida alguma, porque a Bíblia, como um todo, é uma carta de Deus para a humanidade e principalmente para os seus filhos, para aqueles que vivem na sua comunhão, está entendendo? O segredo do Senhor são para aqueles que vivem na sua intimidade. Se o homem de Deus, se o homem, a mulher, o cristão, ele tem uma intimidade com Deus, Deus não vai deixar ninguém ficar aí simplesmente flutuando sem saber o que está acontecendo, não. O amor dele pela sua amada, pela sua eleita, pela sua igreja, não permite que ela fique assustada. Além do mais, ele vem buscar uma noiva, Glória a Deus. né? E sem ruga, e sem mancha, sem mácula. Imagine ele encontrar aqui uma igreja envelhecida, triste, abatida. Não, ele quer encontrar aqui uma noiva que esteja ali aguardando realmente a qualquer momento. E isso é o que leva o cristão a viver nessa intimidade do Senhor, e a cada passo que nós damos, ele vai revelando os seus segredos, seus mistérios, e nos informando, olha, eu estou chegando. Como você falou, a respeito dos sinais, nós temos no capítulo 24 de Mateus, praticamente, os sintomas, os sinais. Eu quero dizer para você que para o arrebatamento da igreja, não existe sinal. Existe sinal para a volta de Cristo 7 anos depois do arrebatamento. Estes sinais que você está vendo hoje, não é sinal para... Não. Ele disse que virá como ladrão. Ele fala para a sua igreja que ele virá como ladrão. E ladrão, ele não
manda um bilhete, olha, deixa as coisas aí que eu vou pegar. Não manda um telefonema, olha, deixa tudo organizado que eu vou buscar. Não, o ladrão, quando você observa, ele já levou. Então, não existem sinais para a vinda de Jesus Cristo. O que ele diz para mim e para você é: mantenha-se vigilante, entendeu? Mantenha sempre alerta, porque ele virá realmente no momento, num abrir e fechar de olhos, nesta vinda do rapto da igreja, e isto pode acontecer a qualquer momento. Se você já está vendo, porque as pessoas, elas confundem aquilo que o Senhor falou lá em Mateus capítulo 24, que este evangelho do reino, ele será pregado em testemunho a todos os povos, tribos, línguas e nações, e então virá o fim. Eu quero que você entenda que fim é uma coisa, tá? E arrebatamento é outra. Se você for esperar o mundo ser evangelizado na atual conjuntura para Jesus poder voltar, ele não vai voltar nunca. A população da Terra hoje é mais de 7 bilhões de habitantes. E se você for fazer um estudo realmente a contento, você vai ver que nesses 2000 anos, nós ainda não pregamos para metade do planeta Terra. A metade que já ouviu o Evangelho são as nações cristãs, abertas para o Evangelho. A outra metade é a janela 1040, composta de budistas, de hindus, do Islã, enfim, esses que são fechados para a pregação do Evangelho. Certo. Então, se você for esperar que o Evangelho atinja todo mundo para Jesus voltar, então ele não vai voltar nunca. Mas não é assim. Agora, depois do arrebatamento da igreja, o Evangelho vai ser pregado de uma maneira sobrenatural, e dentro de um espaço de 7 anos, o mundo inteiro vai tomar conhecimento da pregação do Evangelho. Amém. Entendeu? Então, olha, certo. Pastor Jorge, o senhor falou a respeito do arrebatamento da igreja. É uma pergunta, porque se tem um assunto que a gente vê que realmente existem muitas correntes de interpretação, é o tema escatologia bíblica, né? Nas diversas denominações, diversos movimentos. Nós vamos abordar ainda outros assuntos aqui, mas como o senhor mencionou agora, nós estávamos falando dos sinais, e os sinais nos levam para a questão do arrebatamento, e o senhor mencionou agora a questão do arrebatamento. Existem algumas correntes, entendo que seria muito importante dentro do tema arrebatamento, o senhor falar para a gente o seguinte: primeiro, o que é arrebatar, e também essa questão de que existem correntes que são pré-tribulacionistas, acreditam que o retorno é antes da grande tribulação. Tem os mid, aqueles que acreditam que a igreja vai até metade da tribulação. E os pós, aqueles que acreditam que depois da tribulação. Eu pergunto para o senhor, o que é arrebatar, o que é arrebatamento, e qual é a visão que o senhor tem em relação dessa questão de pré, antes, mid, no meio, ou depois, e qual a base para essa interpretação? Muito bem. Eu quero dizer para o irmão, em primeiro lugar, que eu sou pré-tribulacionista. Aqueles que declaram que são mid ou pós, significa que a igreja vai estar aqui no meio de um fogo cruzado, na grande tribulação, toda estourada, e Jesus não vem buscar uma igreja estourada, toda rasgada, no meio de uma pandemia cruel, como vai acontecer na grande tribulação, não. Ele vai tirar a sua noiva antes que o mal aconteça. Eu te dou, nesse momento, 2 exemplos históricos e um escatológico. Pois não. Primeiro, na questão, por exemplo, do dilúvio. A humanidade, na época de Noé, chegou a um grau de pecado tão grande que teve que ser julgada, entendeu? Comiam, bebiam, casavam, davam-se um casamento, então viviam praticamente desfrutando daquilo que o mundo, o prazer mundano lhe oferece.
Inclusive, eu perguntei um dia para Deus, Deus, por que que casamento é um sinal da tua volta? Por que que casamento é um sinal da tua vinda? Quando todas as culturas do mundo, elas se casam, até nas tribos indígenas, existe casamento. E por que que casamento? Aí o senhor me respondeu, só que não é um casamento normal. É um casamento anormal. É esta imundície que nós estamos vendo na atualidade. Autoridades ratificando o casamento de duas pessoas do mesmo sexo. Isso aí é uma imoralidade, isso aí é uma afronta contra Deus. Era isto que levou o antediluviano a ser tirado da face da terra naquela época. Então, bebida, glutonaria, aquilo tudo, né? Aí, conclusão, o senhor manda Noé preparar a arca, e eu pergunto para você, o dilúvio veio antes de Noé entrar na arca, ou depois que ele entrou na arca? Depois que ele entrou na arca. Então, Deus tira os céus antes que o mal aconteça. Quando nós vamos ver, por exemplo, a destruição de Sodoma, o mesmo processo, a imoralidade campeava. Nos diz ali aqueles personagens que conversaram com Abraão, eles chegaram a dizer que o clamor de Sodoma chegou até nós. O fedor, a caatinga do pecado chegava da narina de Deus, né? E quando eles vieram para destruir Sodoma, ele destruiu com Ló lá dentro? Não. Ele permitiu que Ló saísse para depois, então, destruir a cidade. Então, uma prova que Deus, ele tira os seus antes que o mal aconteça. E o escatológico é a grande tribulação, que é o terceiro e último julgamento desta história. Mas antes que aconteça esse período da última semana de Daniel, que ainda está parada na 79ª semana, esta última semana é a grande tribulação. E antes que isso aconteça, Deus vai retirar os seus. Porque, acima de tudo, Aguinaldo, pastor Aguinaldo, existe a igreja. É uma arma secreta que Deus tem, que Satanás não sabia. Ele desconhecia. É um mistério oculto que o apóstolo São Paulo fala. Então, a igreja, ela vai ter um papel importante depois do resgate do planeta Terra. Mas, para isso, a igreja vai ter que estar num plano superior. Se você ler na carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2, o apóstolo São Paulo faz ali uma pequena revelação que quase passa despercebida. Quando ele declara, não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Então, este mundo vai ser julgado. Quem é que é o protagonista principal desse julgamento? Os santos, eu e você. Só que nós temos que estar num plano superior. Está entendendo? Então, uma das coisas que mais abre a mente da pessoa, em termos de escatologia, é quando o homem entender o que significa a igreja no plano de Deus. Está entendendo? Aí ele vai entender claramente quais são aqueles cavaleiros do Apocalipse, tudo aquilo vai ser entendido quando o homem começa a entender o plano que Deus tem com a sua igreja. Por que levantou a igreja? Por que ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela? Então, existem muitas coisas magníficas que nós temos no campo da escatologia. Está entendendo? Então, eu sou pré-tribulacionista por isso. Porque eu creio que o Senhor vai tirar os seus antes que o mal aconteça. Agora, isso não impede que uma parte incrível da igreja, ela fique aqui. Está entendendo? Por quê? Porque você sabe, por exemplo, quando você chega em Levíticos, capítulo 23, existe ali uma lei agrária. E você sabe que a Bíblia tem uma lei chamada de lei da dupla referência. Ao mesmo tempo em que ela está mostrando um episódio histórico, ela tem uma lição espiritual. Então, ali, por exemplo, no capítulo 23 de Levíticos, fala sobre uma lei agrária. Que, quando o Senhor falou para Moisés, Moisés, quando você entrar na terra que eu vou dar para vocês,
e você semear a sua semente, aqueles primeiros cachos que brotarem, entendeu? Você tira. Aquilo seu é a primícia. A primícia. Agora, 7 semanas depois, 7 vezes 7, 49 dias, no dia seguinte, o 50º dia, era o dia do Pentecoste, ou era o dia da colheita geral. Agora sim, o dono da plantação entrava e colhia tudo o que lhe era de direito. Está entendendo? Só que tinha no versículo 22, tinha ali uma observação. Cachos caídos e cachos nos cantos não pode ser colhido pelo proprietário na hora. Vai ser colhido, mas numa situação precária. Então, esta lei agrária mostra que a colheita é feita em 3 etapas. Primícia, colheita geral e os rabiscos. Está entendendo? Aqueles cachos que ficaram. E quando você vai para o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, você vai ver ali falando sobre este assunto, quando o Senhor diz assim, mas, de fato, Cristo ressuscitou e foi feito a primícia dos que dormem. Então, a primeira ressurreição, ela já começou. E começou há 2000 anos atrás. Cristo é o molde da primícia. E diz ali o versículo 20, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Aí é quando o dono da plantação vem com os trabalhadores que são os anjos para fazer a colheita geral. Aí é o arrebatamento. Isso aqui nos enche o coração de alegria, mas também nos deixa numa suspense. Qual? Os rabiscos, cachos caídos, cachos nos cantos. O que é isto? É crente em pecado, pessoa que pensa que já nasceu de novo e nunca teve experiência. Pessoa que está na igreja, mas está com pé lá no mundo. Pessoa que está aqui, mas compromissada lá fora. Isso é cacho caído. E a quantidade dessas pessoas que vão ficar é uma coisa incrível. Há alguns anos atrás, quando o saudoso Billy Graham estava vivo, ele chegou a declarar que 80% da igreja não vai subir no arrebatamento. Olha só, 80%. Sério, né? Significa... Só que a contagem dele é no mundo cristão, de modo geral. Ele engloba tudo, católicos, ortodoxos, cristãos, tudo muito bem, num pacote só. E diz que 80% não vai subir no arrebatamento. Tempo depois, Jimmy Swaggart chegou a declarar que 85% não vai subir no arrebatamento. Eu fiquei preocupado com isso. E fui para a Bíblia. E quando você chega na parábola das 10 virgens, você vai ver ali quanto que sobe, quanto que entram? 50%. Então, por causa dessas pessoas que ficaram para trás, é que alguns escatologistas declaram que a igreja vai passar pela grande tribulação. A igreja fiel e verdadeira, não. Agora, os rabiscos vão passar. Eles vão ter oportunidade ainda, mas vão passar pela tribulação. Pastor Jorge, para a gente seguir, olha, os irmãos que estão conosco, nós já falamos muita coisa boa aqui. Nós já definimos o que vem a ser escatologia, a doutrina das últimas coisas. Também o pastor Jorge já deixou claro que é muito importante o cristão dar atenção a essa matéria, a questão da escatologia. Também já deixou claro que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Não faz nada sem revelar aos seus servos, os profetas. Tudo isso já foi aqui esclarecido. E, por último, nós entramos dentro do tema da pergunta se... Nós sabemos que a matéria de escatologia, existem muitas correntes de interpretação. O pastor Jorge já deixou claro que ele é pré-tribulacionista, acredita que a igreja é tirada antes da tribulação, e deu os argumentos bíblicos porque acredita dessa maneira, inclusive enriqueceu com outras referências, com outros comentários. Então, pastor Jorge, acreditando então nessa corrente de interpretação, que a igreja é tirada antes da tribulação, eu queria avançar, então, nessa questão da tribulação. O senhor mencionou um período de 7 anos. Então, a pergunta que eu faço
é a seguinte: falamos sobre o arrebatamento, falamos sobre a retirada da igreja fiel. O senhor deixou bastante claro que a parcela fiel existe em todas as gerações, e existe uma parcela fiel nessa geração, aqui também, em todas as épocas. Então, eu pergunto para o senhor o seguinte, sobre a tribulação. Falar agora sobre o que ocorre aqui na Terra. Quais são os principais livros da Bíblia para entender o período da grande tribulação? E o que de principal vai ocorrer dentro desse período na Terra, no período da grande tribulação? Na realidade, pastor Aguinaldo, nós vamos encontrar vários livros da Bíblia que falam sobre este episódio da grande tribulação. Principalmente você vai encontrar o livro do profeta Daniel, o profeta e também o livro do Apocalipse. Esses são, na realidade, os livros escatológicos que mais falam sobre este assunto da grande tribulação. Certo. Agora, este período da grande tribulação, que são esses últimos 7 anos da complementação das 70 semanas de Daniel, né, é que vai haver o aperto realmente da humanidade. Porque nesse período da grande tribulação, o que é que vai acontecer? Por exemplo, o anticristo não pode se manifestar agora, tá? Ele não pode se manifestar neste momento no mundo. Por quê? Porque a igreja ainda está aqui na Terra, tá? A igreja ainda se encontra aqui. Quando você vê na carta aos Tessalonicenses, quando o apóstolo São Paulo, ele fala que ele não é assim. Porque para ele poder se manifestar, tem que haver uma apostasia. O que impede, o que segura ele de não se manifestar é a fé. A operação do erro, o espírito anticristo, já opera no mundo. Desde lá no princípio, o Pedro já falava sobre o espírito anticristo que já operava ali. Tá? Mas a manifestação deste homem do pecado, existe um que impede. E o que impede a manifestação dele é justamente a fé que opera na vida da igreja hoje, a fé na vida do cristão. Então, o que acontece? Enquanto tiver fé aqui neste mundo, ele não pode se manifestar, porque ele sabe o que significa o poder da fé, que é uma arma que ele não pode ir contra ela. Um crente de fé, ele pode fazer coisas incríveis no reino satânico. Agora, quando é que isso vai acontecer? Por exemplo, eu tenho fé, você tem fé. Agora imagine você se hoje houver o arrebatamento da igreja. O que vai acontecer? Junto com a igreja, a fé vai embora. E o Senhor Jesus, ele declara lá em Lucas, no capítulo 18, porventura, quando o Filho do Homem voltar, já estamos falando da volta dele 7 anos depois, achará fé na terra? Não. Porque os detentores da fé saíram daqui. Não tem mais nenhum portador da fé, porque todos foram arrebatados. Então, isto vai abrir caminho para que ele possa operar no mundo. Aí sim, aí é quando vem a operação do erro, é quando ele vai mudar as leis que já estão sendo mudadas aos poucos. Ainda ontem vimos um episódio muito triste de um juiz que determinou a morte de uma criança indefesa, ainda na fase fetal. Então, ele vem com essa proposta de mudar as leis. Não matarás? Pode matar. Não adulterarás? Pode adulterar. Não cobiçarás? Pode cobiçar. E a lei de Deus, ele vai mudar. Então, vai ser um mundo praticamente sem lei, sem governo, sem qualquer freio, onde o homem pode fazer aquilo que bem entender.
Está entendendo? Agora, com isto, o que vai acontecer? A violência vai ter um vulto tão grande que a raça humana vai viver de uma forma insuportável. Porque o roubo, o assalto, o estupro, isso vai acontecer em plena avenida, porque não tem freio, não haverá freio sobre isso. Está entendendo? Hoje, nós lamentamos muitas vezes o estupro de uma criança vulnerável, mas naquele tempo, isso aqui vai ser uma coisa natural. Ninguém vai respeitar ninguém, não vai haver amor ao próximo, o amor desaparecerá. Está entendendo? Porque Satanás, ele sabe que depois do arrebatamento da igreja, pouco tempo lhe resta. Então, ele vai procurar fazer o que ele puder fazer, de forma de estraçalhar este mundo, ele vai fazer. Está entendendo? Então, é necessário que a igreja saia da terra primeiro, para que haja a apostasia. Enquanto a igreja estiver na terra, tem fé. E onde tem fé, não existe apostasia. Agora, tire este povo daqui, tire o sal da terra, tire a luz do mundo, sai daqui com a presença do Espírito Santo, pronto. O campo vai estar aberto para ele fazer o que bem entender. Está entendendo? Sim. Muito esclarecedor, pastor Jorge. Alinhado dentro do que o senhor já estava falando, o senhor mencionou o anticristo e o Apocalipse fala de duas bestas. Queria que o senhor falasse para a gente sobre essas duas bestas, né? Porque o senhor mencionou a pessoa do anticristo. Então, quem são essas duas bestas? Serão pessoas e elas representam que tipo de governo? E o mundo está sendo preparado? O senhor vê que o mundo está sendo preparado para isso? Para esse governo mundial? Esta é a questão da nova ordem mundial, né? Agora, eu quero dizer para você que, paralelo ao governo de Deus, existe um governo satânico, tá? Existe um governo satânico que é ele que comanda aqui na terra, tá? Eu quero que você entenda, e meus irmãos que estão me ouvindo nesta hora, que o Senhor não tem ingerência nenhuma do que está passando aqui no globo da terra agora. Tá? Quando perguntaram para Jesus, ele disse logo: o meu reino não é deste mundo. Ora, se ele disse que o meu reino não é deste mundo, então tem alguém reinando aqui. Está entendendo? Agora, a Bíblia nos fala que Satanás, ele é o príncipe da potestade do ar. É aqui nessa atmosfera que está o centro do seu governo, onde ele rege a situação aqui na terra. E quando você vê no capítulo 13 do livro do Apocalipse, falando sobre esta besta que sai do mar, que tem 7 cabeças e 10 chifres, você vai ver que essas 7 cabeças são as nações pelas quais ele comanda este mundo aqui na terra. Tá? Você vai observar, por exemplo, Deus, ele levantou Israel como cabeça do mundo. No capítulo 28 de Deuteronômio, ele declara ali, para mim e para você, justamente, eu te coloco como cabeça, e não por cauda. O mundo experimentou um governo teocrático no tempo que Israel estava no comando. Mas quando Israel caiu, saiu do plano de Deus, o que foi que aconteceu? Ele foi totalmente destruído por Nabucodonosor, a Babilônia, não é? Que destruiu tudo quanto os judeus tinham, levou cativo as pessoas, desfez a nação de Israel. E quando Daniel foi decifrar o sonho de Nabucodonosor, daquela cabeça de ouro, peito de prata, ele disse para Nabucodonosor: tu és a cabeça de ouro, tá? Tu és a cabeça de ouro. Então, ali, o mundo estava sob novo governo. Acontece que já haviam 2 cabeças anteriores. Uma era o Egito, a segunda era a Síria, né? A Síria. O terceiro
você vai ver que foi a Babilônia, a quarta, o Medo-Persa, o quinto foi a Grécia e o sexto, o Império Romano. Então, Satanás, ele opera neste mundo através desses impérios. Se você for analisar uma por uma das características dessas nações da Terra, e o legado que eles deixaram para a cultura deste mundo, você vai ver como Satanás ele opera nesse mundo através dessas nações. Quando você vai ver, por exemplo, o Egito, com o seu misticismo, com o seu ocultismo, você vai ver depois a Síria, com o seu sistema de comércio, você vai ver depois a Babilônia, com o seu sistema religioso único, que todos teriam que adorar. Esse sistema se alastra até o dia de hoje, a grande Babilônia. O que temos hoje de idolatria ainda é sombra daquela época que permanece até o dia de hoje. Os medos e persa, com as suas moedas, com o seu comércio, que é o comércio que você tem hoje, enfim, todo o mecanismo, aparato comercial. Você vai ver depois a Grécia com a sua filosofia, com a sua cultura helenista, com o seu sistema de nudez e de artes daquela forma. Isso tudo, até hoje, o mundo vive debaixo dessa sombra. E o Império Romano com as suas leis. Há esses dias eu estava procurando saber de onde que vem esse negócio de toga. Por que juiz usa toga? Sabe de onde veio isso? Do Império Romano. Foi criado no Império Romano. Então, o Satanás, ele governa este mundo através dessas nações. Porém, vai chegar o dia em que ele pessoalmente virá a este mundo aqui, tá? É quando chegamos no capítulo 13 do livro de Apocalipse, quando mostra ali a palavra de Deus, que ele se levanta com as 7 cabeças. 7 cabeças quais são? As 7 nações que ele já governou através delas no mundo. Está entendendo? Então ele vem agora num personagem, em uma pessoa, que é um ser humano, porque Satanás, aqui no capítulo 13... tem um episódio interessante. No capítulo 12, a igreja sobe, mulher, tá? A mulher que a mulher que tem aquele filho varão, que é arrebatado, a igreja sobe. E quando a igreja sobe, ele desce. E quando ele desce aqui, ele cai no meio das águas, no meio da multidão. E como ele é um ser espiritual, ele precisa de um corpo físico para poder operar. Então, ele olha para tudo quanto é lado, ele encontra esse personagem que serve de cavalo para ele, é um personagem ilustre da política mundial, que naqueles dias recebeu um golpe político mortal, tá? Não se fala mais nele, e Satanás chega lá e se incorpora nele, e surge assim o anticristo. Quem é o anticristo? É um homem. E diz ali, o capítulo 13, versículo 12, e deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Quem é o anticristo? É um homem investido com poder satânico, tá? Então, é esse que vai ser o homem do futuro. Mas ele tem, no versículo 11, um assessor, que é um líder religioso. Porque você sabe que o anticristo, logo que assumiu o comando do mundo, ele não é conhecido mundialmente. Mas o assessor dele é conhecido mundialmente. E é esse assessor, esse líder religioso, que é conhecido nos 4 cantos da terra, é quem vai pegar o anticristo e vai levantá-lo e vai dizer para o mundo: este é o homem. E quando vem esta voz desta autoridade, o mundo inteiro vai segui-lo, vai cair a seus pés. Está entendendo? Então, o que é o anticristo? É um líder político. E que é o falso profeta, a besta, a segunda besta, é um líder religioso
que vem com propostas gigantescas, com inteligência fabulosa, uma moeda única, um governo único. Inclusive, eu tenho o site do Vaticano, onde, alguns anos atrás, eles estavam clamando por um governo único e uma moeda única. Então, a preparação já está feita. Só faltam os protagonistas principais aí. Está entendendo, amado? Muito bom, pastor Jorge. Está sendo muito esclarecedor. Então, as duas bestas, a que subiu do mar e da terra, um líder político, um líder religioso, o senhor já deixou bastante claro. Nós estamos caminhando para o final, passa muito rápido, o tema é muito rico, né? Mas eu queria colocar pelo menos mais duas perguntas, pastor Jorge. A penúltima, inclusive, foi feita por pessoas que estão participando conosco. Nós estamos com uma quantidade imensa de pessoas conosco aqui na transmissão. E uma pergunta que foi feita, essa é a penúltima pergunta. Depois vou colocar uma dentro da sequência lógica que nós estamos seguindo. Pastor Jorge, a pergunta é essa. O Apocalipse também fala de duas testemunhas nesse período. Existe a possibilidade de identificar quem são as duas testemunhas? Na realidade, pastor Aguinaldo, existem muitas conjecturas com respeito a essas duas testemunhas, né? Está no capítulo 11. E ali, naquele capítulo, mostra duas coisas interessantes, que é a reconstrução do templo, versículos 1 e 2, que vai ser reconstruído esse templo ainda, porque o anticristo depois vai adentrar e vai exigir adoração como se fosse o próprio Deus, né? Mas nesse momento também teremos duas testemunhas aqui na terra, que muitas pessoas dizem que é Moisés e Elias, outros dizem que é Enoque e Elias, outros falam que é Enoque e outro personagem lá, né? Eu gosto muito de usar um sistema de eliminação, tá? Por que não é Moisés? Porque a Bíblia declara que Moisés, ele morreu. O próprio Deus o sepultou, tá? E mais tarde nós vamos ver Satanás brigando por causa do corpo. Então, significa que Moisés morreu. E a Bíblia nos declara que o homem está ordenado a morrer uma só vez. Então, não é Moisés, um deles. Então, sobra aqui Enoque e Elias. Mas quando você vai para o capítulo 11 da carta aos Hebreus, no versículo 5, ali nos declara que Enoque, ele foi trasladado para não ver a morte. E andou Enoque com Deus, e Deus para si o tomou, visto que antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Então, se ele foi tirado daqui para não ver a morte, e se essas duas testemunhas vão morrer, então não é Enoque e nem é Moisés. Sobrou quem? Elias. Agora, com respeito a Elias, lá no penúltimo versículo de Malaquias, está escrito: enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Isso. Aqui se refere à grande tribulação. Então, existe uma promessa de que Elias, ele virá. E Elias não morreu, você sabe. Agora, onde ele está, Deus sabe. Mas, com respeito a Elias, existe realmente uma palavra. Agora, com respeito ao outro, nós não temos, né? Agora, se alguém quiser saber, desculpa a brincadeira, quem é essa segunda testemunha, é só ficar aqui na grande tribulação, né? Mas eu sei que ninguém vai querer ficar só por causa disso, né? Então vamos subir, porque está lá em cima melhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas foi muito bem respondido, baseado na palavra de Deus, como tem que ser, né? Se a palavra de Deus deixa claro, então está claro, enxergamos lá. Se ela oculta isso, uma pessoa séria como é o senhor, um ensinador sério, também vai respeitar esse posicionamento. Agora, pastor Jorge, haverá salvação na grande tribulação e o Espírito Santo estará presente na terra?
Pastor Aguinaldo, é o seguinte, nós dividimos a grande tribulação em duas fases, os 7 anos, onde eu chamo a primeira fase de juízo com misericórdia, os primeiros 3 anos e meio. E a segunda parte, o juízo sem misericórdia. Por quê? Porque você observa que durante a primeira fase, que é a fase da abertura dos selos, né? Você vai observar que muitos cristãos, conforme diz ali o capítulo 14, virá uma voz dos anjos, uma voz lá de cima, dizendo, ai daquele que recebeu o número da besta. Então, muitas pessoas, elas vão rejeitar o número da besta. E a rejeição a este número da besta significa um arrependimento sincero, tá? Agora você me pergunta, mas como é que essa pessoa vai se arrepender se o Espírito Santo não está mais aqui na terra? Acontece que Tiago, ele nos faz uma recomendação interessante. Guardai a palavra em vós implantada, porque ela é poderosa para salvar a vossa alma. Glória então, essas pessoas que ficarem aqui na grande tribulação, muito embora os crentes que ficaram para trás, os rabiscos, muito embora o Espírito Santo não esteja mais aqui, mas elas são conhecedoras da palavra, elas vão se sustentar pela palavra, elas vão permanecer fiéis pela palavra. E eu acredito que muitas delas vão realmente ser mortas, vão ser decapitadas, porque no capítulo, na abertura do 5º selo, você vê ali, debaixo do altar, as almas daqueles que foram decapitados aqui na grande tribulação. E eles estão clamando ali. A alma deles está ali clamando. Até quando, soberano Senhor, não vingarás o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? Então diz ali que a cada um deles foi dada uma vestimenta branca e foi dito que se acalmasse até que se completasse o número dos seus conservos, os seus irmãos, que iriam ser mortos como eles igualmente foram. Então, essas pessoas que foram decapitadas por terem rejeitado o número da besta, então haverá uma ressurreição para eles. E no capítulo 7, você pode observar que isso acontece. No capítulo 7, quando este grupo completa, eles chegam também lá em cima. Aí tem aquela pergunta, quem são estes? E de onde que eles vêm? E a resposta é dada, esses são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestimentas e alvejaram no sangue do Cordeiro, razão pela qual eles têm direito a comer da árvore da vida. Glória a Deus. Então, haverá uma chance, uma segunda chance para esses que ficaram aqui para trás, que são os deixados para trás, que é aquela quantidade incrível que eu já falei, que vai ficar aqui, porque tem muito crente brincando de ser crente, Aguinaldo. Tem pessoas que não estão levando a sério, estão vendo o cumprimento profético e estão brincando de ser crente. Isso é inconcebível, está entendendo? Então, eu creio que haverá ainda uma chance. Agora, nem todos vão aguentar a fome durante 3 anos e meio, não vão sustentar e vão terminar se entregando. Muito bem respondido, bastante esclarecedor, pastor Jorge. Eu tenho certeza que está sendo uma benção. Olha, nós estamos com muitos comentários aqui, estão sendo muitos deles colocados na tela, e as pessoas estão pedindo uma segunda parte, porque o assunto é muito rico e as pessoas estão pedindo uma segunda parte aqui para continuar no tema, mas nós estamos para os minutos finais dessa transmissão. Pastor Jorge, nós falamos sobre o que antecede o arrebatamento, os sinais, falamos sobre o arrebatamento, falamos sobre a grande tribulação, as 2 bestas, anticristo, falso profeta, 2 testemunhas, salvação na grande tribulação. Agora, para nós concluirmos e fecharmos esse ciclo, após esses acontecimentos, o que o senhor poderia nos falar sobre o milênio? O período do milênio.
E o senhor poderia dizer para a gente, para fechar, então, agora, pelo menos essa primeira parte, o período do milênio. E os irmãos que estão conosco, houve um problema ali no áudio, então o pastor Jorge está ouvindo por um outro equipamento, por isso que precisa aguardar o retorno ali, por isso que depois da pergunta demora um pouquinho para a resposta. Mas a resposta já vai vir. Pastor Jorge, o milênio. Ocorre o seguinte, Aguinaldo, é o seguinte, a questão do milênio, o tempo para explicar, ele precisaria ser mais elástico, está entendendo? E como você está explicando que nós vamos ter uma segunda etapa, terceira ou quarta, não sei, mas o milênio, na realidade, ele acontecerá na hora em que Jesus Cristo ele retornar, que todo olho verá, não é? Aí sim, todo olho vai ver. Eu não sei se você está acompanhando uma novela que está passando na Record sobre o Anticristo, onde estão falando sobre a questão de um cometa que vai se chocar com a Terra. Esse cometa não é o cometa, é a volta do Senhor Jesus Cristo que virá dessa forma, tá? No arrebatamento da igreja, ele veio num abrir e fechar de olhos. Mas na volta dele para reinar na terra, todo olho verá. Isso significa que ele vem calma, tranquila e serena, descendo, tá? Vai dar tempo do globo da Terra dar várias voltas, porque todo olho verá. Tá entendendo? Então, ele vem justamente para pôr fim à atual situação que o mundo atravessa. Satanás será pego nesta hora e preso por 1000 anos, e nesse período do milênio, que é o reinado de Cristo e a sua igreja. Este milênio é o resultado de orações que vêm sendo feitas há milhares de anos. Crentes que estão orando, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino, porque só com o reinado de Cristo aqui na terra é que este mundo vai desfrutar da mais perfeita paz. Por enquanto, não teremos nada disso, né? Então, este reino que o Senhor vai implantar aqui na terra, ele está preparado antes da fundação do mundo. E o próprio Senhor estará aqui reinando sobre a terra. E o que é mais impressionante disso tudo, pastor Aguinaldo, é o que diz o capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esta a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Reinaremos com Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Maravilha. E com essas palavras de Maranata, ora vem, Senhor Jesus, nós vamos encerrar aqui pelo menos essa primeira parte, pastor Jorge. Tem gente pedindo a segunda, a terceira, até a quarta parte pediram aqui. Mas eu queria agradecer ao pastor Jorge o carinho de estar conosco. E, pastor Jorge, antes de nós nos despedirmos, eu queria que o senhor falasse, o senhor tem um canal no YouTube, o senhor ministra seminário do Apocalipse, e o senhor é diretor, preside o IBCamp, o Instituto Bíblico de Campinas, onde eu tive a oportunidade de ministrar muitas matérias lá. Então, eu queria que o senhor tivesse liberdade para falar sobre o seu canal, sobre os seminários de Apocalipse e também sobre o IBCamp. Muito obrigado pela oportunidade que nos tem dado, pelos nossos queridos ouvintes. Na realidade, nós estamos aqui em Campinas com o nosso Instituto Bíblico, que já estamos aqui há mais de 30 anos preparando obreiros para o ministério. É Instituto Bíblico de Campinas. Pode procurar na página do ibcamp.com.br e teremos ali muitas informações sobre a nossa escola. Mas também eu tenho uma página no YouTube que é PR Jorge Vale. Nós temos uma série de estudos, inclusive estamos numa série de estudos sobre as parábolas de Jesus Cristo, que tem sido uma riqueza muito grande, né? E outros estudos, inclusive o estudo do Apocalipse, você também pode encontrar lá. Agora, fora disso, nós damos esse seminário nas igrejas, onde nos convidam, vamos ali, passamos 2, 3 dias ministrando a palavra de Deus. Isso para nós é um prazer muito grande, tá?
Então, nos colocamos aqui à sua inteira disposição. Qualquer irmão que quiser entrar em contato conosco, você pode, através do Facebook também, que é Pastor Jorge Vale, ou Instituto Bíblico de Campinas. Nós temos ali a página no Facebook, no YouTube, e no Instagram. Enfim, estamos fazendo aquilo que está ao nosso alcance para ajudar o povo de Deus a crescer cada vez mais e mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? O nosso muito obrigado, pastor Aguinaldo, estamos aqui à sua disposição. Amém. Pastor Jorge, nós aqui agradecemos, nós estamos vendo muitos comentários, pessoas agradecendo, que foi muito esclarecedor e estão muito desejosos de continuar ouvindo, nós vamos continuar nos falando e vendo essa possibilidade. Eu incentivo os amados irmãos, amadas irmãs, conhecerem, através das redes sociais, o trabalho do pastor Jorge. É alguém que conhecemos há anos e ele sempre se manteve dessa maneira, compromissado com Deus, compromissado com a sua palavra. A razão de nós termos o convidado para estar aqui é justamente, sabemos que ele é um homem de Deus, que tem compromisso com a palavra, e o canal EBD é um canal que tem tido esse mesmo compromisso. Pastor Jorge, receba o nosso forte abraço, o nosso carinho, viu? E havendo outra oportunidade, o senhor podendo atender as pessoas que nos acompanham no canal EBD, tem muito desejo que se prossiga. Que Deus continue abençoando o senhor e toda a família ricamente, em nome do Senhor Jesus. Obrigado e a paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Amém. Pai do Senhor. Meus irmãos, antes de nós nos despedirmos, anote algumas coisas aí, se as lives têm sido uma bênção para você. A primeira questão é a nossa aula 8 do trimestre em andamento, edição especial Jovens e Adultos, já está disponível aqui no canal EBD. Então, que você que acompanha as videoaulas, a lição do próximo domingo, lição 8, já está disponível. Outra questão, ontem nós tivemos aqui uma live com o hebraísta pastor Marcelo Oliveira. Falamos sobre, houve ali um mergulho no hebraico bíblico. Então, está disponível aqui, se você quiser assistir. A live que fizemos com o pastor Caramuru Afonso, do Belenzinho, está disponível. Que fizemos com o Emerson Pedrosa, cantor Emerson Pedrosa, sobre louvor e adoração, está disponível. Agora, na próxima segunda, eu queria que você deixasse agendado. Próxima segunda-feira, a partir das 20 horas, nós teremos uma live aqui com o pastor Douglas Batista. É o presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, e também é comentarista das lições bíblicas da CPAD. Ele foi o comentarista do trimestre passado, Efésios, a Igreja Eleita. Sobre o que é que nós vamos falar nessa live da próxima segunda-feira, a partir das 20 horas? Os desafios da educação cristã na atualidade. Deixe agendado e sempre que você tomar conhecimento que o canal EBD estará ao vivo, né? Através do canal EBD no YouTube ou através do Facebook. Participe, compartilhe, se essa live foi bênção na sua vida, compartilhe com outras pessoas também, para que elas também sejam abençoadas. Foi uma alegria muito grande ter você conosco. Muitas pessoas perguntando se vai ficar gravada. Sim, assim que terminarmos, nos despedirmos agora, essa live vai ficar gravada e quem não pôde assistir desde o início, chegou depois, ou quem não pôde estar, vai ter a oportunidade de assistir, tá bom? Olha, nós vamos encerrar então aqui a transmissão. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.